Hello, fofuxa! Seja bem-vindo de volta! Professor Rafael Marques na área de novo! E, gente, a gente vai seguir aquele bate-papo que a gente estava tendo sobre o sistema digestório. Dessa vez a gente vai falar sobre os órgãos do trato digestório. Maravilha! Então, começando pela boca, tchutchus, a gente vai comentar que ela vai apresentar funções importantíssimas no processo digestivo. Ela está relacionada com a mastigação, né? A mastigação ela vai ser proporcionada pelos dentes. E o grande lance aqui, eu acho que isso aqui é a parada mais importante de toda a discussão sobre o tubo digestivo. A função do processo digestivo, seja ele um processo mecânico ou enzimático, a função é reduzir o volume do alimento, moçada. Porque quanto menor o volume, quanto menores forem as partículas alimentares, maior será a superfície de contato entre o alimento e as enzimas, o alimento e o tubo digestivo. Isso aumenta tanto o fenômeno, a velocidade do fenômeno de quebra dessas partículas, como lá de absorção. Então, matematicamente, a gente poderia provar, mas basicamente, moçada, você tem que um objeto que apresenta um volume muito grande, né, apresenta uma superfície de contato pequena quando comparado a vários micro-objetinhos. Eu costumo dizer que uma particulona, né, de comida tem uma superfície menor, uma superfície de contato menor do que várias mini particulinhas. Por isso que a gente quebra o alimento lá em pedaços menores. E aí eu te deixo aqui uma reflexão. Eu te deixo a seguinte reflexão. Você, moçada, ainda não tem, de repente, a sua fonte de renda, talvez, eu não sei. Se tiver, talvez seja uma fonte bem limitada, a gente entende isso. Todo mundo aqui já passou por essa situação. Chora não, tá? Bola pra frente, essa realidade vai mudar. E às vezes você se pega, moçada, com 50 centavos no bolso para passar uma manhã inteira. E aí você vai na cantina, você não consegue comprar nada com 6 centavos. Talvez você consiga comprar um pirulito. Esse pirulito vai te acompanhar durante a manhã inteira de aulas. Ou manhã, tarde, à noite. E aí você se apega ao pirulito. Aquela é a tua única fonte de energia que você vai ter. A tua vida depende daquele pirulito. Você não quer que ele acabe logo. Então, tchutchuco, o que você não faz para esse pirulito render a manhã toda? Me fala aí. Mulher boa! Você não mastiga. Porque se você mastigar, rapidinho eles aparecem. E você fica sozinho, sem esperança, naquela sala de aula vazia, sabe? Então, moçada, a mastigação quebra o pirulito em vários mini pedacinhos, e esses vários mini pedacinhos têm uma superfície de contato maior do que aquele grande pirulitão que você comprou lá na sua cantina. Valeu, moçada? Ó, se liga nesse lance aí, ó. Biologia lá, moçada, explicando a sua vida, né? Ah, moleque! Bom, moçada, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente comenta que a insalivação também é um processo importante durante o fenômeno digestivo na boca. Na insalivação você já vai ter o início da digestão química, né? Tem a ação da ptialina, também conhecida como amilase salivar, tá? Ela vai fazer basicamente a hidrólise do amido em vários pedacinhos menores, que são as maltoses, mas esse aqui a gente vai conversar muito ainda mais para frente, tá? Eu sei que no final das contas, juntando aí a mastigação com a insalivação, e ocorre a formação do que nós chamaremos de bolo fecal. Oh, meu Deus do céu! O bolo alimentar, meu Nossa Senhora, que vai ser o produto, moçada, da digestão ocorrida lá na nossa boca. E aí você já está pronto para deglutir o seu alimento, tá? Antes de deglutir, vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa boquinha. Tem tanta coisa bacana aqui, ó. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre os nossos dentes, né? Já que eles participam do processo digestivo. O dente está relacionado com a atividade da mastigação, né? Anatomicamente, ele vai ser dividido em coroa, que é essa parte mais externa aqui do dente. Depois você tem o colo, que é essa regiãozinha aqui, ó, que está junto com a gengiva.
E você tem a raiz. A raiz é essa região do dente que está inserida na cavidade conhecida como alvéolo dentário, né? O alvéolo dentário são aquelas cavidades que existem na mandíbula e na maxila, né? Que são esses órgãos, esses ossos que formam nossa boquinha. Você vai ter inclusive um tal de um ligamento periodontal, que é formado basicamente de colágeno, né? Que prende o seu dentinho, uma moçada, lá no seu osso, né? Na sua mandíbula, ou algo nesse meio, também conhecido como cemento, né? Uma coisa interessante a gente comentar aqui, a gente fala sobre escorbuto, né? Que é aquela carência de vitamina C, e a falta de vitamina C prejudica a formação de colágeno. Por isso que os dentes acabam caindo mais facilmente, né? O dente dos marinheiros lá, moçada, acabavam caindo mais facilmente pela ausência do colágeno, a ausência desse ligamento conhecido como ligamento periodontal, tá? Bom, histologicamente, falando sobre os tecidos que formam o nosso dente, a gente tem o esmalte, que é esse camarada aqui, ó, esse branquinho aqui em cima. O esmalte, moçada, vai ser considerada a camada mais externa do nosso dentinho, e ela se localiza naquela região que a gente estava chamando de coroa, tá? Existe um mineral aqui, ó, que é super famoso aí nas provas, é chamado de hidroxiapatita. Esse camarada, ele é formado por cálcio e fósforo. Por isso que o cálcio entra na composição dos ossos e dentes, né? Na formação desse mineral que torna, portanto, o esmalte tão resistente, tá? No esmalte a gente não observa terminações nervosas nem vasos sanguíneos. Então às vezes acontece, né, do maluco sofrer uma lesão nessa região do esmalte, perde um pedaço do dente, mas essa lesão ela acaba nem sendo nem dolorosa e nem apresenta lá sangramento, porque o esmalte é desprovido tanto de terminações nervosas quanto de vasos sanguíneos. Legal, né? Muito bom. Vamos seguir, moçada. O próximo tecidinho lá que forma nossos dentes é a tal da dentina. É esse amarelinho, ó, que você tá vendo bem aqui, ó. Dentina aqui na brincadeira. Bom, a dentina ela vai ser encontrada entre a coroa, né, e a raiz. Você tem, portanto, que a dentina ela vai ficar em toda essa extensão aqui, ó, entre a coroa e lá na nossa querida raizinha também, né? Vai ser basicamente um tecido conjuntivo que apresenta já uma certa quantidade de terminações nervosas. Então a dentina ela traz a sensibilidade do dente, tanto a sensibilidade mecânica ao toque, como também a sensibilidade térmica, né, ao calor e principalmente ao frio, né? Por isso que de repente lá picolé, água gelada machuca o dente, devido a essa sensibilidade que existe na nossa dentina, tá? Bom, e o tecido mais profundo aqui lá do nosso dente é a tal da polpa dentária, né, a camada mais interna. E ela vai ser formada por tecido conjuntivo, vai ter terminações nervosas, vai ter vasos sanguíneos. Então é aqui onde você tem, moçada, o tal dos vasos sanguíneos que vai nutrir todas essas células para garantir que que esse órgão se mantenha vivo, né? Importante a gente comentar, quando a gente fala de cáries dentárias, a gente está falando em desmineralização do esmalte, né? Essa desmineralização do esmalte ela pode ser tão profunda a ponto de atingir a dentina. Quando atinge a dentina, moçada, o local ele acaba se tornando muito mais sensível. Então a água gelada ela se torna muito mais dolorosa, porque a água ela vai tocar diretamente lá, ó, gente, nos nervos que trazem essa sensibilidade. Mas se a lesão for tão profunda a ponto de alcançar, por exemplo, a polpa dentária, aí o indivíduo vai apresentar uma resposta inflamatória extremamente agressiva, que é conhecida como pulpite, né? Extremamente dolorosa. Por quê, moçada? Porque a inflamação, ela caracteriza em inchaço, né? Então você vai ter um edema nessa região aqui do dente, e quando o líquido sanguíneo passar por aqui, esse ambiente já está com uma pressão mais alta, a pressão interna está mais alta. Quando o sangue passa, ele faz assim, ó, na parede
da dentina, que é onde está localizado principalmente os neurônios. Então, quando o coração bate aqui, o sangue passa dentro do dente, ele esbarra com força na dentina e acaba provocando aquela sensação dolorosa, incrivelmente dolorosa, inclusive talvez uma das dores, uma das maiores dores na escala de 0 a 10 para a humanidade, né? Então, essa inflamação a gente chama de pulpite. E a resolução desse problema se dá por meio de uma cirurgia, conhecida como a cirurgia do canal, onde eu vou fazer toda a limpeza dos canais internos lá do dentinho, né? Depois eu vou completar com resina para evitar que as bactérias voltem a se proliferar nesse ambiente, né? Esse branquinho que você está vendo aqui, ó, moçada, é basicamente a resina que eu utilizei para evitar que novas colônias bacterianas se instalem nessa região, tá? Bom, um lance muito famoso hoje em dia é o tal do branqueamento dentário, né? O clareamento lá do dentinho. Hoje em dia se usam bastante substâncias oxidativas, né, que vão destruir o esmalte na superfície do dente, a ponto de eliminar esse corante, né, que se impregnou no dente durante tantos anos de vida. Então, essa oxidação desse tecido elimina o pigmento amarelado, né, tornando os dentinhos mais clarinhos. Porém, moçada, acaba lá trazendo também uma maior sensibilidade do dente, porque toda vez que se faz uma sessão de clareamento, a espessura do esmalte diminui. Quanto menor for a espessura do esmalte, mais sensível estarão os seus dentinhos, por ter lá, moçada, uma maior chance de você estimular os neurônios abaixo do esmalte, no caso lá na dentina, né, moçada? Então segura as pontas aí em relação a esse procedimento estético, tá legal? Bom, a gente estava falando há pouco tempo sobre cáries dentárias, a gente continua falando um pouquinho, trazendo mais detalhes sobre essa doença, né? As cáries dentárias, elas são causadas por essa bactéria aqui, conhecida como Streptococcus mutans, e basicamente ela é uma expert em fermentação de sacarose, que é aquele açúcar docinho que está presente na nossa dieta, né? Então, o resultado da metabolização, da fermentação da sacarose é a formação do ácido lático. E a gente sabe que os ácidos, eles são desmineralizantes, né? Então, o ácido lático produzido pelo Streptococcus durante o processo fermentativo é que vai gerar aquela cavitação, que vai gerar o famoso buraco no dente, né? Então, a desmineralização dentária lá e a ocorrência daquilo que nós chamaremos de cavitação. Beleza, moçada? Bom, antigamente se utilizava uma substância chamada amálgama nas obturações dentárias, que é aquela obturaçãozinha lá escura que a gente observa, né, em algumas situações, mas isso aqui estava trazendo um efeito poluidor nas águas dos rios, é um metal pesado, então é uma substância que não é tão segura, e hoje ela foi substituída pela resina, aquela substância que a gente viu há pouco tempo atrás, que além de ser mais segura do ponto de vista de saúde, ainda tem uma questão estética mais eficiente, né? Porque ela não tem essa coloração escura, a resina ela tem a cor parecida com o nosso dentinho, de repente dificilmente hoje você consegue ver esse tipo de restauração dentária, né? Bom, falando ainda sobre dentes, a gente comenta sobre os tipos de dentes que tem na nossa boquinha, comentando aqui, ó, moçada, a existência dos incisivos. Os incisivos, olha só, eles apresentam um cume bastante afiado que vai servir para morder e cortar o alimento. Ó. São esses dentes que ficam aqui, ó, na frente lá das nossas mandíbulas, da nossa maxila, tá? Então tem o formato de uma pá e a função dele é basicamente cortar o alimento, né? Além disso, eu tenho os caninos. Olha só que legal, moçada. O canino, ele tem uma ponta bastante aguda que vai servir para furar e rasgar alimento, né? O nosso canino, moçada, já não serve mais de tanta coisa, né? Mas em outros animais o canino lá é bem eficiente nesse lance de rasgar a carne, por exemplo, né? Rasgar lá o nosso querido alimento. Bom, aí eu vou chegando cada vez mais para trás, eu chego nos pré-molares. Os pré-molares, eles possuem uma superfície superior bem mais larga, que agora a função vai ser esmagar
e triturar o alimento. Então, geralmente os premolares apresentam de 1 a 2 cúspides, que são essas pontas, ó, moçada, que existe lá na coroa dentária, tá? Mais uma vez, rasgar alimento, esmagar, enfim, né? Por último, eu chego nos molares. Os molares, gente, eles vão apresentar várias cúspides, que são várias pontas, portanto, e aqui basicamente, né, trituração do alimento, né? Graças à sua anatomia, são ideais para mastigar lá os alimentos. Então, cada animal diferente, ele vai ter uma composição dentária diferente, né? Por exemplo, os animais carnívoros têm os dentes no formato lá dos caninos. Os animais herbívoros têm o dente no formato dos molares. Nós, como somos onívoros, a gente come carne e come planta, então a gente vai ter uma composição dentária mista. A gente vai ter dentição carnívora e a dentição herbívora toda na mesma arcada. Para a gente entender melhor como funciona essa configuração, a gente comenta sobre a fórmula dentária, que vai ser basicamente medida por M arcada, né? O que é uma M arcada? É a metade de uma arcada. Você tem uma arcada aqui, ó, bem tranquilo. Uma arcada é essa aqui, ó. E aí eu vou dividir ela no meio, bem aqui, ó. Olha só que bacana, gente. E agora eu tenho a metade de uma arcada. Uma M arcada é formada por 2 incisivos, que são esses dois aqui, ó. Você vai ter um canino, que é esse camarada bem aqui, 2 pré-molares e 3 molares, isso na dentição adulta, né? Somando aqui, a gente vai ter coisa de 2, 3, 5, 8 dentes apresentando lá na metade de uma arcada. Se eu pegar uma arcada inteira, eu tenho 16 dentes. Se eu pegar a boca toda, eu tenho 32 dentinhos, formam a dentição permanente em seres humanos, tá? Bom, a dentição decídua é aquela dentição que cai, é o famoso dente de leite, né? A gente comenta, moçada, a dentição dentária lá de crianças, né? De crianças recém-nascidas, enfim, que vão formar a sua primeira arcada e tudo mais. Então, uma característica dos dentinhos de leite são dentes pequenininhos, né? Até porque eles têm que ser compatíveis com a boca da criança, o tamanho da boca da criança. Então, como não ocorre crescimento dentário, é necessário que o tamanho do dente seja compatível com o tamanho da cavidade bucal lá da criança, né? Inclusive é esquisito, porque a criança, quando está trocando o dente, que ela perde o dente de leite, que forma o dente permanente já é do tamanho do dente adulto. Então é o tamanho do dente adulto na boca de uma criança pequena, né? E o resultado disso é que geralmente as crianças são dentuça, né? Dentuça porque o tamanho do dente é desproporcional, né? Pro tamanho da boca dela. Somente depois do crescimento é que a boca cresce e aí começa a haver uma proporcionalidade entre o tamanho do dente e o tamanho da boca, né? Bom, em relação à composição dentária, lá mesmo lance, né? A M arcada de uma criança que apresenta a dentição decídua, eu tenho 2 dentes que são os incisivos, que são esses aqui, ó. Aí você vai ter um canino, que é esse camarada aqui. Eu não tenho nenhum premolar e vou ter 2 molares bem aqui, ó. Somando tudo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. São 10 dentes por arcada. Somando tudo, dá 20 dentes dentro da boca de uma criança, tá? Bom, para a gente fechar aqui essa brincadeira sobre a nossa boquinha, a gente vai conversar um pouco sobre as glândulas salivares. Glândulas salivares, pessoal, eu tenho 3 tipos. As glândulas parótidas, que são as maiores, né, que existem na nossa face. Então, a glândula parótida, inclusive, ela tem um ducto que se comunica aqui com a tua bochecha. Não sei se tu já percebeu, faz um teste aí, ó. Pega aqui, ó, o seu primeiro molar, primeiro dente molar, o mais largo. Aí você vai botar a língua nele e vai encostar essa língua na bochecha, bem na altura do molar. Faz isso pra mim. Sentiu? Tem uma coisinha assim na bochecha do lado aqui, ó. Isso aí é a abertura do ducto da glândula parótida. É por aí, é esse o ducto em que ela está despejando saliva no interior da sua boquítia. E essa glândula se localiza meio aqui, ó, moçada, perto lá da articulação
da nossa querida mandíbula, né? Então estou localizado lá próximo à altura da articulação mandibular e existe inclusive uma doença chamada parotidite, também conhecida como papeira, né? O vírus ele se instala nessa glândula, provoca uma inflamação na glândula parótida e você tem aquele aspecto de inchaço, né? Parece lá, enfim, que a galera chama de papeira, né? Bom, outro tipo de glândula é chamado glândulas submandibulares, que são essas aqui, que estão aqui embaixo, e além disso as glândulas sublinguais, que a gente não precisa nem dizer onde elas se localizam, né? Em relação à saliva, a gente diz que ela basicamente vai ser uma solução composta por água. Eu tenho muco, que são grupos de proteínas que tornam esse líquido mais espesso, mais viscoso. Então vai ter uma função aí de lubrificação tanto da boca quanto do trato digestivo. Além disso, além da água e o muco, existe a tal da lisozima, que é uma enzima que gosta lá, moçada, ó, de quebrar a parede celular de bactérias. Então, a saliva tem um caráter imunológico no nosso organismo, é legal lembrar isso aí. Tá? E ainda tem a tal da pitialina, que é a amilase salivar, que vai fazer a digestão inicial do amido. pH por volta de 7,4 é o ideal para o funcionamento dela. Valeu, tchutchucos! Então essa foi a primeira parte do nosso grande tubo digestivo, a nossa querida boquinha. Nos próximos vídeos a gente volta para conversar sobre os próximos órgãos relacionados com o nosso processo digestivo. Valeu, tchutchucos! Então, um grande abraço, até a próxima. Falou!